A vida ganha sentido nas coisas mais simples e singelas. E foi lá, no alto da serra, que a vida de um certo guri ganhou razão. Lá, onde os rios cortam os montes e as videiras formam um elo. Porém, foi nas tranças de um laço velho que entendeu sua vocação. Entre versos e poemas, descobriu mais que paixão, descobriu seu chão. Hoje, neste palco, ergue a voz e a memória e vem contar a história de um guri que se tornou peão. O meu Deus mora no campo, rodeado de vento e luz, e não atado nas cruzes, nas paredes de cimento. O meu Deus está no sustento, na boia de cada dia. É calor na noite fria, para quem dorme ao relento. O meu Deus mora no campo, rodeado de vento e luz, e não atado nas cruzes, nas paredes de cimento. O meu Deus está no sustento, na banha de cada dia. É calor na noite fria, para quem dorme ao relento. É calor na noite fria, para quem dorme ao relento. Saudações, cidade de Santa Maria. Boa tarde, Rio Grande do Sul. Sou Vitor Manuel Frissofaller, tenho 21 anos e represento com o cargo de peão farroupilha os 25 municípios que compõem a 11ª região tradicionalista. Em especial, a cidade de Bento Gonçalves, berço da entidade pioneira da 11ª e minha entidade mãe, o Centro de Tradições Gaúchas Laço Velho. Curso bacharel em Direito na Faculdade da Serra Gaúcha e com muito orgulho subo ao palco do 37º Entreveiro Cultural de Peões do Rio Grande do Sul. Dando início à minha prova oral, abordarei sobre a minha pesquisa de campo, cujo tema é equipamentos agrícolas de outrora. A agricultura está presente na nossa sociedade desde a antiguidade até os dias atuais. E foi a necessidade por sobrevivência, a busca por equipamentos agrícolas, a necessidade de se adquirir ferramentas para o seu próprio sustento, que deram origem às primeiras ferramentas agrícolas. Lá no início, feitas de pedra lascada, com o passar dos tempos, feitos de pedra polida, e posteriormente, com o surgimento dos metais, cobre, metal, o prata, outras ferramentas passaram a ser feitas com esses materiais. Ocorre no século XIX uma revolução que marca a sociedade inteira, não só a agricultura, mas todo o planeta e em todos os seus aspectos. A revolução industrial do século XIX afeta a medicina, a economia, a ciência, sem contar e principalmente a agricultura. Tanto é que nós vemos respingos da Revolução Industrial até os dias atuais. A mecanização do campo, a utilização de drones nas plantações. Na minha querida Serra Gaúcha, os drones utilizados nas parreiras de uva. Que coisa mais bonita! Cada vez mais ferramentas agrícolas especializadas, técnicas especializadas, voltadas ao cultivo e à maior produtividade. Eu tive a alegria, senhores e senhoras, de entrevistar 12 pessoas. 12 pessoas com uma história fantástica no campo e 12 pessoas fenomenais. Todas essas 12 pessoas me afirmaram que a enxada foi o equipamento agrícola mais utilizado por elas. Mas algo que me marcou muito foi que o seu Gilmar, por exemplo, após cortar o cabo para fazer a enxada, alisava com um facão e depois utilizava. Diferente do Rubem, após cortar a madeira, passava uma plaina manual,
pegava um caco de vidro para não deixar nenhuma farpa para quando fosse trabalhar. Ou seja, a gente percebe que a mesma ferramenta foi feita por pessoas diferentes, por formas diferentes, mas mesmo assim não deixou de ter a sua devida importância. E mesmo ser feita de forma diferente, todos prezavam pelo cuidado, pelo manuseio e pelo bom trabalho no campo. Além da enxada, outras ferramentas também me foram apresentadas: machado, gadanha, foicinha, e não só ferramentas, técnicas. O mutirão, por exemplo, técnica herdada dos povos indígenas, puxirum. Povos, famílias, amigos, vizinhos se reuniam e se ajudavam. Isso é fantástico, proporcionava com que as pessoas tivessem essa oportunidade de interação, de convívio e de ajuda mútua. Liquinho, lampião, conservar a carne na banha para não estragar, muitas técnicas herdadas devido à falta de luz, à falta de tecnologias no meio do campo. Nós percebemos que a tecnologia influenciou muito e influencia cada dia mais a nossa agricultura. E a nossa agricultura, ela foi construída por máquinas, mas ela foi evoluída e cada vez mais formada e efetuada por mãos. Mãos calejadas, mãos essas que fizeram muito, e fazem, e farão, para que cada dia mais nós tenhamos e nós vejamos a nossa agricultura como ela deve ser vista e valorizada. E que nós, enquanto tradicionalistas, possamos trabalhar cada vez mais esse tipo de temática. Até porque é de extrema importância que nós saibamos e conheçamos de onde nós viemos. Que dessa forma, cada vez mais, nós possamos valorizar a agricultura de outrora, trazendo para o agora, como é, como era feito e como será. Assim encerro a abordagem sobre a minha pesquisa de campo. Dando continuidade à minha prova oral, abordarei sobre a temática sorteada junto à comissão avaliadora, que é: vivemos em um país que registra altos índices de feminicídio. Dentro de um movimento que valoriza o respeito, a honra e a família, qual deve ser o papel do peão na promoção do respeito às mulheres? Eu inicio a minha prova fazendo um questionamento às senhoras e aos senhores. Como está a nossa sociedade hoje? Será que todos nós respeitamos as mulheres como elas devem ser respeitadas? Como estão os índices de feminicídio no nosso estado e no nosso país? Altos? Baixos? Se nós formos parar para analisar nível Brasil, nível Rio Grande do Sul, cada vez mais as taxas de feminicídio aumentam. Eu, por exemplo, trabalho no Poder Judiciário na comarca de Bento Gonçalves e vejo isso semana após semana. São mulheres, são mães, são avós que dia após dia vêm até mim registrar casos assim. Meu marido me bateu, meu filho me bateu, meu neto me bateu. Vocês não fazem ideia quão triste é escutar essas coisas. Infelizmente, essa é a nossa realidade hoje. É o mundo que nós vivemos. E puxando um paralelo com o tradicionalismo, nós prezamos muito por valores: respeito, honra, cordialidade, união. Nós somos assim. O nosso movimento tradicionalista gaúcho é assim. Então eu questiono os senhores, como nós, enquanto pessoas que detêm de valores tão bons para a nossa sociedade, vamos ficar parados vendo esse tipo de situação? Vendo mulheres serem mortas muitas vezes por bobagens? Parabenizo a atual gestão de Prendas e Peões pelo excelente tema que estão trabalhando: combate à violência contra a mulher. E esse tema me marcou tanto, por conta dessas coisas que eu vejo, infelizmente, ao longo da semana, que na minha entidade, lá no Laço Velho, nós promovemos um evento, a Charla de Peões, onde nós, peões, figura masculina, nos colocamos à frente dessa temática para falar que sim, peão também pode falar de prenda, é uma das nossas funções, inclusive.
Respondendo à minha pergunta, qual deve ser o papel do peão na promoção do respeito às mulheres? Uma coisa que nós devemos ter em mente é que ninguém começa nada grandioso. Nós devemos começar na base, no princípio. Dentro da minha casa eu valorizo a minha mãe, eu valorizo a minha avó, eu dou o respeito que a minha tia merece. Que nós possamos, enquanto peões, começar do princípio, valorizando as mulheres da nossa casa, valorizando as nossas mulheres, a nossa família, e que assim, usando esse exemplo, que nós possamos valorizar as mulheres do nosso CTG, as mulheres da nossa entidade, da nossa região, do nosso movimento. Tudo começa do princípio, que nós possamos, como foi feito no Laço Velho, peões, promover eventos onde nós sim, possamos falar do feminicídio. Qual o problema? Não vamos deixar de ser mais ou menos peões em falar do combate à violência contra as mulheres. Então são através de pequenas atitudes que o mundo se torna diferente. Tem uma frase de Madre Teresa de Calcutá que eu acho fantástica, que ela diz: eu sou uma gota no fundo do oceano, sem essa gota o oceano seria menor. Que nós, enquanto peões, possamos ser essas gotas no oceano da nossa sociedade, que nós possamos fazer essa mudança, porque sem essa gota, sem nós, o oceano seria menor. Assim encerro a minha prova oral. Nos versos da poesia, encontro meu refúgio e aprendo lições deste mundo, ouvindo as preces dos outros. Eu sei que amarga a partida, mas sigo de cabeça erguida, pois sei que a tal da vida reserva sempre um reencontro. Dando início à minha prova artística, declamo de Renato Jaguarão, nunca mais vendo cavalos. Um dia eu vendi o meu cavalo. Fui num domingo, nessas voltas de rodeio. Eu, garboso, bem faceiro, vinha com o pingo ao largo. Me ofereceram um trago e seguimos ali, proseando. Logo vieram ofertando uns trocos no meu Picasso. Era lustroso bagual, calmo como xirca em barranca. Mansidão não há quem compra, disse um velho paisano. Largaram os trocos no pano e de primeira eu refuguei. Depois logo pensei, hão de cuidar do meu pingo. Eu nunca fui de apego, o meu rancho é a solidão. Ainda dei um xergão e vendi o meu velho amigo. Quando voltava pras casas, já meio curando o trago, fui lembrando das andanças que fizemos pelo pago. Lembrei até de uma noite que se fomos numa barranca. Por causa de uma potranca, o Picasso enlouqueceu. Depois obedeceu e voltou à compostura. São coisas da criatura, da natureza do bicho. Eu sei bem como é isso. Comigo se sucedeu. Mas eu já tinha vendido, nada mais adiantava. A vida continuava. Quantos já venderam cavalos? Uns bons, outros maus. Mas é coisa da tradição. Depois pegamos outro potro, domamos, e mais um tá pronto pras lides de precisão. E
assim se passaram os anos e nunca mais vi o Picasso. Mas ainda tinha lembrança dessas festas campeiras. Debaixo de uma figueira nós posamos para um retrato. Eu virado só em dente, tamanha felicidade. E ele bem alinhado, com o pescoço arrolhado, mostrando garbosidade. E o tempo foi passando, eu segui domando potros, mas um deu pior que o outro. Nunca mais tirei pra laço. Lembrava do meu Picasso, manso e bom de função. Trazia ele na mão, nunca me refugou. Desde o dia que chegou, potranco, bem ajeitado, se acostumou do meu lado, vivendo ali, no galpão. A vida é cerca tombada. Quando se sente saudade, dói uma barbaridade. O coração em segredo às vezes marca no peito, qual roseta nas virilhas. Não fica bem pra um farroupilha ter saudade de um cavalo. Que jeito você vai chorar? E são coisas de índio macho. Sentimento é um relaxo, difícil de querenciar. Mas o tempo vem solito, não traz a madrinha dor. Num dia desses de inverno, juntando geada no pala, eu vinha nos corredor pensando nas coisas da vida. Foi quando vi um cavalo magro, ali atirado, junto à cerca caída. Fui chegando mais pra perto daquele couro jogado, os olhos perdido e triste. Me perguntei, qual existe gente mala nesses mundos, pra tirar assim um crinudo, pra morrer a própria sorte? Pedi licença pra morte e me cheguei sem alarde. Eu não creio em divindade, mas o milagre aconteceu. Ali, na beira da cerca, quando me olhou com tristeza, na hora tive a certeza que aquele pingo era meu. Fui chegando mais pra perto daquele couro jogado, levei ele pro meu rancho, tratei, curei os bichados. Dei boia e fiquei do lado até ele melhorar. Perdão, meu Picasso amigo, agora ficas comigo, não te vendo nunca mais. Por mim pouco importa se já não me serves pra lida. Aqui será a tua vida até o dia de morrer. Talvez não tenha perdão. Sofreste em outras mãos o que fiz naquele dia. Te vendi por alguns trocados. Um amigo não tem preço. O que fiz foi judiaria. Nunca mais vendo cavalos. Muito obrigado. Dando continuidade à minha prova artística, dançarei como dança tradicional o tatu de castanholas e como dança de salão a valsa. Convido minha prenda canandra para que me acompanhe.
teus olhos um semblante faceiro, tão prisioneiro alto moreno olhar, que me encantou ao desprender-se de sua dona, buscando um catre para se aconchegar. Que me encantou ao desprender-se de sua dona, buscando um catre para se aconchegar. É no bailar de dois olhares tão sinceros, que nascem elos tão duro de se quebrar. Pois um amor que tem na vida por luzeiro só se termina quando ele se apagar. Pois o amor que tem na vida um luzeiro só se termina quando ele se apagar. Ai, sereno, meu olhar, és tão belo a bailar. Segue bailando, prisioneiro, a esta linda, toda a razão do teu constante brilhar. Pois dói na alma sentir a tua tristeza, tendo no rosto uma lágrima rolar. Hoje este peão aqui chegou, não foi sozinho. Chegou guiado pela mão de quem nunca soltou a sua, da mãe que foi força, abrigo e oração silenciosa, que ensinou que caráter vale mais que um título e que honra não se pendura no peito, se prova na conduta. Chegou também guiado pela ausência de quem partiu cedo demais, mas deixou presença suficiente para durar uma vida inteira. Foi quem acreditou quando eu ainda duvidava. Foi quem me ensinou que coragem não é ter medo, mas é seguir sem olhar para trás. Porque ser peão farroupilha é ser exemplo no lombo do cavalo e na firmeza da palavra. É ser luz quando a tropa precisa de rumo. É manter acesa a chama da tradição, sem jamais perder a identidade de um guri que se tornou peão. Senhoras e senhores, muito obrigado! Os caras querem matar o coração, velho. Puta merda.